Olá, queridos, a paz do Senhor. Estamos nessa nossa jornada do terceiro trimestre de 2022, lição dos jovens. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 9 do dia 28 de agosto de 2022. O título é Quem segue a Cristo aprende novos valores. Veja só, uma coisa importantíssima para nós é entender que valores são aprendidos. Isso aqui em todas as áreas da nossa vida. Quaisquer valores são aprendidos. Agora, como nós aprendemos esses novos valores? Não é só de ouvir, é de praticar. Todos os valores. Valores éticos, morais, valores sociais, valores pessoais e também valores espirituais. Outra coisa importante é que os novos valores que nós aprendemos no reino de Deus, através do seguir a Cristo, não são só valores espirituais. O evangelho, eu já disse isso aqui, é integral. O que é integral? É aquilo que integra, é aquilo que junta todas as partes. Os valores que nós aprendemos ao seguir a Cristo são valores para todas as áreas da nossa vida. Para todas as áreas da nossa vida. Então, eu falo que crente não é alguém comum, é alguém normal. Não sei se é tão normal assim, mas é pelo menos considerado dentro dos padrões de normalidade social. Mas a gente não é comum, porque quem é comum não tem o Espírito Santo habitando dentro de si. E nós, que servimos a Cristo, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E isso nos torna em pessoas não comuns. E sendo não comuns, os nossos valores têm que exceder aos valores daqueles que são comuns. Quem não serve a Cristo, embora também tenha valores, tem muita gente não crente e que tem valores excelentes. Só que nós, como salvos em Cristo, precisamos ter valores que vão além desses valores de quem não serve a Cristo, em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Valores éticos, morais, sociais. Precisamos realmente ser exemplo de valores. Porque seguimos a Cristo, aprendemos novos valores. Texto principal, Mateus capítulo 20, versículo 26. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. Tem um negócio que me encanta no reino de Deus. Mas assim, me encanta. É o que eu chamo de paradoxo. Paradoxo. É o paradoxo do reino. Você já viu que no reino de Deus parece que as coisas são assim meio contrárias? No reino de Deus, quem quer ser grande tem que ser o menor, tem que ser servo. No reino de Deus, quando eu penso que eu estou forte, estou fraco. Quando eu penso que eu estou fraco, estou forte. O reino de Deus é assim. No reino de Deus, quem quer ganhar a sua vida, tem que perder. O reino de Deus é um reino de paradoxo. E às vezes sai fumacinha da cabeça da gente, deixa gente meio maluco. Mas é o reino de Deus. O reino de Deus não é esse reino das coisas comuns. É um reino paradoxal. Mas é um reino que nos projeta para coisas excelentes. Resumo da lição. Seguir a Jesus implica uma ruptura com os valores do mundo. Na verdade, os valores do mundo, a gente usa esse termo porque é para mostrar aquilo que é pregado, aquilo que para o mundo é valoroso, mas os valores do mundo, não, para nós, nem deve ser valores. Repito, o comentarista não está equivocado ao usar o termo valores do mundo, porque para o mundo são valores, mas para nós nem valores deve ser.
Então, seguir Jesus implica uma ruptura, uma quebra, uma separação com os valores do mundo e uma adesão à santidade de Cristo. Uma vez, um aluno me fez uma pergunta, dizendo assim, Deus é amor, não é verdade? Não foi isso que ele me perguntou. Eu disse para ele, Ele falou, Deus sendo amor, Deus pode odiar? Não é algo para se pensar? Se Deus é amor, Deus não tem amor, Ele é a essência do amor. Sendo amor, Deus pode odiar? E eu disse para ele, pode. Ele falou, mas se Deus é amor, como que Deus odeia? Porque amar o bem nos faz odiar o mal. Não tem como amar o bem e ter um sentimento indiferente pelo mal. Não. Amar o bem nos faz odiar o mal. Isso é algo lógico. Então não tem como, estou te falando isso porque não tem como viver a santidade em Cristo de mãos dadas com os valores do mundo. Não tem como, é impossível. Jesus falou, não dá para servir a dois senhores, porque você vai aborrecer um ou agradar o outro, ou desprezar um e se apegar ao outro. Não tem como. Então, nós precisamos compreender que a vida no reino de Deus produz uma coerência. Eu tenho dito isso muito, coerência. Nós temos que ser coerentes com aquilo que nós vivemos, com aquilo que nós falamos, ensinamos. Mesmo quando a pessoa pratica o mal, ela tem que ser coerente com aquilo que ela faz. Tem que ser coerente. Não é que praticar o mal está certo, mas a pessoa está pelo menos sendo coerente. Pelo menos sendo coerente. E, infelizmente, nós vivemos no meio cristão protestante hoje uma incoerência. A gente, às vezes, fala a gente para generalizar mesmo, a gente, às vezes, prega uma coisa e vive outra. A gente fala, não, mas é porque eu sou assim mesmo. Não, sou assim mesmo não. Eu tenho que viver o que eu prego e pregar o que eu vivo. Jesus era intensamente coerente com tudo o que ele ensinava. Texto bíblico, Mateus capítulo 20, versículos 20 ao 24. Então se aproximou dele, olha a atitude dessa mãe. É claro que é uma mãe. Não é? Ela tá querendo um benefício para os seus filhos. A gente não pode falar querendo um benefício para os filhos da mãe, porque essa expressão soa mal no nosso contexto. Mas é uma mãe que quer um benefício não para os filhos da mãe, mas para os seus filhos. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, discípulos de Jesus, esses meninos aqui, com seus filhos, adorando-o. Olha, essa mulher é uma mulher que adorava. Olha a espiritualidade dela, santidade, adoradora. Adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Então é só ser adorador que a gente pode pedir o que quiser? Calma lá, vamos ver se é isso mesmo. E ele diz, fazendo-lhe um pedido, e ele diz-lhe, que queres? Olha, Jesus aqui, ele se propõe, está falando, o que você quer? Ou seja, eu vou te atender, desde que o seu pedido seja um pedido coerente. Ela respondeu, dize que estes meus 2 filhos, esse menino bonito que está servindo o Senhor, que são seus discípulos, meninos dedicados, dize que estes meus 2 filhos se assentem, uma à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Parece assim, não, mas ela está querendo algo de excelente para os seus filhos. Não é isso que está movendo o interior dela. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhes eles, podemos. Vejam bem, Jesus estava falando com ela o seguinte, você não está sabendo o que você está pedindo. Você nem entende o que você quer. Na verdade, o coração desta mãe, mesmo sendo adoradora, crente, essa mulher era crente, os filhos eram bênção, mas o coração dela, e nós precisamos ter cuidado justamente com esse ponto aqui. É possível
que mesmo sendo servos de Deus, adoradores, é possível que o nosso coração seja influenciado por aquilo que é uma mentalidade social de arrogância. Essa mulher está dizendo assim, olha, os meus filhos têm que ser preferidos, eles têm que se assentar nos melhores lugares, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Sabe o que é isso aqui? Eu vou falar para nós que somos pregadores do Evangelho. Eu vejo pessoas pregando o Evangelho, porque não obstante estar aqui como professor, mas Deus me chamou também para a pregação da palavra. O camarada prega, vai numa igreja, é uma bênção, a glória de Deus se manifesta, tantas pessoas recebem a Cristo como Salvador. Ele, depois do culto, aliás, no meio do culto, ele já está tirando foto, fazendo e tal, e poses, e pensando em como ele vai repercutir aquilo na mídia, nas suas mídias sociais, a fim de ganhar comentários, a fim de divulgar o seu nome. Sabe uma coisa que me chama a atenção? No Evangelho de Lucas, quando o anjo apareceu para aqueles pastores, e eles foram até Jesus, levaram presentes e tal. Quando eles voltaram, o texto bíblico diz que eles pregavam, eles anunciaram aquilo que tinham ouvido e visto. E todas as pessoas se maravilhavam daquilo que eles pregavam. Eu tenho dito que a nossa pregação tem que causar mais admiração do que nós. O meu vocabulário, a minha linguagem, o meu terno, a minha formação não pode causar mais admiração do que a mensagem do Evangelho que eu prego. O que deve causar admiração na nossa vida é a mensagem que nós pregamos, porque a mensagem está em nós, mas ela vem de Deus para nós. Aí o camarada coloca lá na rede social dele, preguei, tantos foram batizados com o Espírito Santo, tantos foram salvos, parecendo que foi ele que fez. Nós precisamos ter cuidado com isso, porque isso é uma mentalidade social de exteriorizar aquilo que nós fazemos para ganharmos seguidores, para que o nosso nome apareça. Aí essa mãe, crente essa mulher, adoradora, mas o coração dela ela está fazendo um pedido para os filhos que é o resultado de um coração influenciado pelo sentimento de arrogância da sociedade do seu tempo, que é um sentimento também da nossa sociedade. E diz-lhes ele, na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai tem preparado. Ou seja, isso aqui não é uma escolha minha, Jesus está falando. Olha a submissão de Cristo. É claro que ele era Deus também, mas aqui estava agindo só como homem. Ele disse o seguinte, isso aqui é para o meu Pai, é Ele que vai escolher. Sabe o que é importante nós entendermos aqui? Ó? A quem meu Pai tem preparado. Nós precisamos querer estar nos lugares onde Deus quer nos levar. Eu entendo isso. Tem pessoas que estão em um lugar que eu queria chegar, mas que não é um lugar preparado para mim. É um lugar que Deus preparou para ele. Então, eu preciso... O ministério tem que ser um ministério de contentamento. Eu preciso me contentar e aceitar chegar somente onde Deus quer me levar. É pecado aspirar, desejar, querer? Não. É pecado tentar dar um jeitinho. É pecado tentar ir além do lugar onde Deus quer nos levar. Jesus está ensinando isso aqui, ó. Isso aí é para aqueles para quem meu Pai tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Olha só, isso aqui parece que é vamos falar igual o mineiro, é um trem que está acontecendo hoje. Essa mãe dos filhos de Zebedeu era uma mulher adoradora, crente a mulher, mas a atitude dela gera um problema entre os irmãos. E veja que não é um problema como os irmãos de José geraram por ele. José, na sua pouca experiência, contou o sonho que teve, que era, na verdade, não era um sonho, era uma revelação de Deus.
e os irmãos se indignaram contra ele. Aqui não. Aqui 10 discípulos estão se indignando contra 2, porque a mãe dos 2 está fazendo um pedido. Talvez nem eles queriam pedir aquilo. Apesar que os discípulos tinham uns negócios assim, de vez em quando, né? De vez em quando os discípulos tinham um negócio de falar, achar quem é o melhor entre nós, quem prega melhor, quem faz melhor. Aí Jesus tinha que chegar e estar sempre consertando as coisas entre eles. Mas aqui, eu imagino que se fosse eu ia falar com minha mãe. Ô, mãe, não me faça pagar esse mico. Tem umas coisas que não é nem mico, é um King Kong, né? Fala, não, pelo amor de Deus, como é que só faz um trem desse, mãe? Nossa, Deus do céu. Olha só a complicação que a senhora trouxe entre nós aqui. Agora, como é que nós vamos ficar no meio dessa galera aqui, ó, os 10 agora? Mas é claro que Jesus apaziguou a situação. Em tudo, Jesus estava ensinando. Mas o que ela faz gera um problema, uma indignação dos outros 10 discípulos entre os 2 irmãos. Apesar que os outros 10 também que também se indignaram pelo medo de que esses 2 irmãos, filhos de Zebedeu, tivessem uma ascendência sobre eles também. Isso aqui também é um ponto nevrálgico, problemático, um ponto sensível. Quando eu percebo que alguém pode ter uma ascendência sobre mim, não, mas fui eu que te ganhei para Jesus, fui eu que te discipulei, e agora você vai ser meu pastor? E daí? Glória a Jesus, fique alegre, fique feliz, porque você ganhou para Jesus aquele que vai te pastorear. Pronto. Qual o problema? Qual a dificuldade de ver pessoas que vão ter ascendência sobre nós? A vida é assim. Na vida nós temos pares, subordinados, mas nós temos superiores também em todas as áreas da nossa vida. Temos pares, subordinados, mas também superiores. Pronto. Não importa quem Deus quer Deus quer que tenha ascendência sobre nós. Se for conduzido por Deus, glória a Jesus. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil.
Primeiro ponto, cuidado com a falsa piedade. Tem gente que tem uma aparência de piedade, ô irmão, eu sou tão crente, sou tão santo. Só aparência. Nem sempre a sinceridade é sinônimo de piedade. Essa mãe ali estava sendo sincera, mas não era sinônimo de piedade. Era um pedido sincero, mas que manifestava um orgulho implantado na sociedade. Não é? Ah, mas eu estou pedindo isso porque eu amo os meus filhos. Mas estava com a mentalidade influenciada pela sociedade. Segundo parágrafo. Sim, existem orações e pedidos inadequados. Ainda bem que Deus não escuta tudo. Aliás, escuta. Mas ainda bem que Deus não nos concede tudo o que nós pedimos. Existem motivações erradas em alguns pedidos nossos. Paulo, ele nos faz entender isso de forma tão intensa que em Romanos capítulo 8, ele diz assim, nós nem sabemos pedir como nos convém. Aí ele diz, mas ainda bem que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O comentarista nos coloca aqui que não basta orar, mas é absolutamente necessário ter as motivações corretas ao falar com Deus. Por que você está pedindo? É para que o nome do Senhor seja glorificado? É para que a graça de Deus se manifeste às pessoas? Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Não existem favoritismos no reino. Eu já disse aqui, Deus não tem filhos prediletos. Os filhos obedientes alcançam o favor de Deus. Mas Deus não tem filhos prediletos. Tem gente que fala, mas o meu papaizinho vai cuidar de mim. Ou ele é seu papaizinho, mas é papaizinho de todo mundo também. Está pensando que você tem uma predileção? Por que você é predileto? Porque você tem o cabelo mais liso do que o meu, tem a pele mais clara do que eu, tem o olhinho verde, bonitinho. Não. Deus não tem filhos prediletos. Não existem predileções em Deus. Repito, os filhos obedientes alcançam o coração de Deus. Mas não pensa, pastor, mas eu oro tanto, isso é importante para a sua comunhão com Deus. O orar mais do que outros é mais importante para você do que para Deus. É claro que isso promove uma maior comunhão, já falamos disso aqui também, isso promove mais conhecimento de Deus, aí é outra seara. Mas eu não posso achar, eu oro, Deus vai me atender mais do que atende o outro. Não. Por quê? Será que a minha necessidade é maior do que a do outro? Cada um tem as suas necessidades. Deus não tem filhos prediletos. Outra coisa que nós precisamos entender é que galardão é diferente de favoritismo. A Bíblia fala sobre galardão. Cada um vai receber o galardão conforme o seu trabalho. Então, tem pessoas que vão ser mais galardoadas do que outras. Mas isso é referente ao trabalho que prestou, não favoritismo. Segundo ponto, buscando uma espiritualidade sadia. Primeiro parágrafo, nunca queira assumir o papel de Deus na sua história. Nunca queira se colocar no lugar que Deus não quer que você esteja. Tem gente que quer ensinar Deus a trabalhar. Deus, me ajuda, mas faz desse jeito. Não, deixa Deus ser Deus. Deixa Deus trabalhar. Segundo parágrafo, sintomas de uma fé decadente. Sintomas de uma fé decadente. A arrogância pode demonstrar uma pseudo-santidade. O que é ser arrogante? É querer ser melhor do que os outros. É querer estar num lugar sempre melhor do que os outros. A arrogância é o contrário de humildade. Se a humildade nos leva a servir o outro, a arrogância nos leva a ter uma ascendência e querer que o outro nos sirva. Então, precisamos ter cuidado, porque uma arrogância enrustida pode estar escondida atrás de uma pseudo, de uma falsa santidade e produzir uma fé decadente, que era o caso dessa mãe. Terceiro parágrafo do segundo ponto. Os perigos da lógica do mundo. Eu disse agora há pouco, o reino de Deus é um paradoxo. No início da nossa aula eu disse isso aqui. No reino de Deus, quem quer ser o maior tem que se tornar o servo. No reino de Deus, quando eu penso que eu estou forte, estou fraco. Quando eu penso que eu estou fraco, estou forte. O reino de Deus é isso. Jesus lavou os pés dos discípulos, dizendo para eles, se eu, sendo o mestre de vocês, eu fiz isso, fazei também
uns com os outros da mesma forma. Nós precisamos ter cuidado. Olha, o comentarista, ele nos deixa claro aqui, ó, que tem pessoas que são crentes carnais, que querem os primeiros lugares, que alimentam seus egos de elogios públicos. Eu tenho certeza que você conhece alguém desse jeito. Fazem para ser elogiados, para ter o ego alimentado. Se ninguém falar nada, ele fica aborrecido. Tem gente que não ajuda se o nome dele não for aparecer. Eu chamo de síndrome dos efraimitas. Quando Gideão foi lutar contra os inimigos, Gideão era da tribo de Manassés, e a tribo de Efraim fazia divisa com a tribo de Manassés. Manassés e Efraim foram filhos de José. Aí os efraimitas não quiseram lutar com Gideão. Gideão mandou chamar guerreiros só da tribo de Manassés mesmo. Mas os efraimitas faziam divisa. Me fala, se os efraimitas não sabiam que os midianitas estavam oprimindo os seus irmãos, há muitos anos. Aí eles não foram lutar. Por que eles não foram lutar? Eu acredito, a Bíblia não fala, mas eu acredito que eles falaram, esse exército é liderado por quem? É por Gideão? Não, exército liderado por gente pequena como Gideão não vai prosperar. Vamos envolver nesse negócio, não. Aí, quando Gideão venceu, se você ler a história de Gideão, lá pelo capítulo 8, os efraimitas disseram assim, o que fizeste não nos chamando para guerrear com você? Agora vocês queriam guerrear, porque agora vencemos a batalha. Só que Gideão não deu ideia para eles. Gideão não tinha tempo a perder para discutir com o efraimita. Gideão diz assim, que fiz eu maior do que vós, mais do que vós? Não são os rabiscos de Manassés, não é toda a vidima de Manassés, maior do que os rabiscos menor do que os rabiscos de Efraim. Aliás, não são os rabiscos de Efraim maiores do que toda a vidima de Manassés? Ou seja, aqueles frutos que sobram de Efraim não são maiores do que toda a vinha de Manassés? Aí o texto bíblico diz assim, ao lhes falar desta forma, aplacou-se-lhes a ira do coração. Sabe o que é a síndrome de efraimita? É aquele cara que só quer elogio. Aí Gideão não está preocupado com Efraim. Gideão ainda tem guerreiros. Gideão ainda tem um exército para perseguir. Ele ainda tem efraimitas que fugiram e ele tem que perseguir. Irmão, tem gente entre nós que só quer saber que ele é bom. Eu aprendi quando o cara chega e fala para mim, eu sou bom, não sou? Eu falo, não, você não é bom, você é um espetáculo, você é fenomenal, você é incrível, fantástico. Tem um personagem de humor que fala, você é fantástico, e deixa a pessoa embora. A gente ficar discutindo, o camarada só está preocupado com as vaidades pessoais dele. E se a gente parar para discutir, a gente vai deixar de conquistar as coisas para o reino de Deus, discutindo com gente arrogante. Tem gente que, quando o nome dele não vai aparecer, ele não ajuda. Tem um trabalho na igreja para fazer, um grupo envolvido, ele fala, não vou ajudar. Meu nome não vai aparecer. E tem uns que falam, não vou ajudar porque esse trem parece que não vai dar certo. Aí quando dá certo, ele fala, não, porque a nossa igreja, era nossa por quê? Se ele não quis ajudar. Se ele entendesse que fosse nossa, ele tinha ajudado desde o princípio. Então, assim, eu como sou sanguíneo, com ascendência colérico, deixa eu deixar esse trem para lá para eu não pecar. Tem gente que você tem que só falar com ele, isso é incrível, fantástico, e deixa ele seguir a vida dele para lá e se preocupe com aquilo que é importante. Segundo parágrafo do terceiro ponto, servos do reino. Quando Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, diz assim, que os homens nos considerem ministros de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus, a palavra ministros infla o coração de muitos hoje. Eu sou ministro do evangelho. É porque confunde a questão de ministro com as questões políticas. Ministros, em 1 Coríntios capítulo 4, é riperetas, o termo em grego. Sabe quem eram os riperetas? Escravos. Antes dos navios terem velas e motores, ficavam escravos nos porões dos navios, remando. Estes eram os riperetas. E remavam debaixo de chicotadas. Paulo fala que os homens nos considerem riperetas de Cristo, escravos de Cristo. É isso que ele está dizendo. Nós precisamos ser servos do reino de Deus. Deus nos chamou para servir, para prestar um serviço ao povo,
E como que a gente serve a Deus? Servindo ao povo. Atos, capítulo 3, versículo 36, diz que porque, na verdade, Davi serviu a sua própria geração conforme o desígnio de Deus. O maior rei de Israel foi servo do povo. Não é um paradoxo? A gente não pensaria assim, o povo tinha que servir o rei. Não, Davi que serviu. Lembra de Pedro? Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, Pedro falou, o meu pé o senhor não lava. Aí Jesus falou, Pedro, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Então lava o corpo inteiro. Pedro também era 8 ou 80, né? Aí tem gente falando, não, porque só Pedro entendeu que Jesus era um mestre e aquele não era o papel dele. Não. Pedro sabia que ele era discípulo e depois ele se tornaria apóstolo. Porque o mestre preparava o discípulo para assumir o seu lugar. Quando Pedro fala com Jesus, o meu pé só não lava, ele está falando assim, meu irmão, eu vou assumir o lugar do senhor um dia. E o dia que eu assumir o lugar do senhor, eu não lavo o pé de ninguém. Isso é muito humilhante. Aí Jesus fala, Pedro, você não está entendendo, mas você vai entender depois. E ele realmente entendeu. Não é? Nós fomos chamados para servir. Terceiro parágrafo, o modelo inquestionável a ser seguido. Jesus, o líder autêntico, aquele que serviu. Ele dizia, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Um dia os discípulos começaram a perguntar para Jesus quem era o maior. Aí Jesus disse assim, quem é maior, aquele que está sentado à mesa ou aquele que serve? É claro que na mente deles eles sabiam, é aquele que está sentado à mesa. Aí Jesus disse assim, eu entre vocês estou como aquele que serve. Ele era um mestre, mas ele sempre estava como aquele que serve. Quanto mais preparados estamos no reino de Deus, maiores servos devemos ser. Eu tenho um amigo, para finalizar aqui a aula, que ele era seminarista, e um dia ele foi reclamar com o pastor, pastor, as pessoas não entendem, é difícil demais, o povo é muito difícil, que não sei o quê. Babá. Aí ele disse que o pastor foi conversar com ele e falou com ele assim, fulano, nós que somos chamados por Deus, nós precisamos entender isso, sabe por quê? Porque nós estamos num degrau abaixo das pessoas. Ele falou, ué, pastor, nós não estamos num degrau superior, não. Ele falou, não, nós estamos na base, nós é que servimos. Eu estava numa reunião de obreiros uma vez, que o camarada falou assim, aqui, ó, nós os obreiros, nós somos a nata da igreja. Somos o suprassumo do sumo. Quase que ele falou assim, quando eu era crente, eu fazia isso, mas agora que eu sou pastor, pastor tem que ser crente. Deus realmente nos escolheu como líderes e nos chamou para um serviço de excelência. Mas quem disse que nós somos o suprassumo do sumo? Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Somos a nata da igreja. Meu Deus, misericórdia. Nós somos a base. Nós precisamos estar na base, porque é a base que fortalece, que dá suporte, que auxilia. Nós somos os servos do povo. Que eu e você possamos servir a Deus com tudo que temos, para a glória do seu nome. Deus te abençoe e até a semana que vem, em nome de Jesus.